Se alguém me dissesse naquela noite quente de verão em Salvador que um simples encontro mudaria completamente o rumo da minha vida, eu teria rido. Eu estava sentada em uma mesa pequena de um café simples no bairro da Barra, olhando distraidamente o movimento da rua iluminada pelos postes amarelos quando ele apareceu. Até hoje eu consigo lembrar da sensação estranha que atravessou meu peito naquele instante, como se alguma parte de mim soubesse que aquela história seria intensa demais para caber apenas em uma memória comum. Meu nome é Lívia, e naquela época eu acreditava que o amor verdadeiro chegava de forma simples, quase como nos filmes. Eu trabalhava em uma pequena livraria perto do centro da cidade, levava uma vida tranquila e gostava de observar as pessoas enquanto tomava café no fim do expediente. Era o meu pequeno ritual de paz depois de dias longos. Foi justamente ali que Gabriel entrou pela primeira vez na minha vida. Ele não chegou fazendo barulho, não chamou atenção de maneira exagerada. Na verdade, foi o contrário. Havia algo no jeito calmo com que ele caminhava, na forma tranquila com que pediu um café ao garçom, que despertou minha curiosidade imediatamente. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti um calor subir pelo meu corpo, uma sensação estranha, intensa, quase desconcertante. Gabriel tinha um sorriso fácil, daqueles que parecem ter sido feitos para desmontar qualquer defesa emocional. Seus olhos tinham um brilho tranquilo, mas ao mesmo tempo carregavam algo profundo, quase misterioso. Quando ele se aproximou da minha mesa para perguntar se poderia sentar, eu hesitei apenas por alguns segundos antes de concordar. A conversa começou simples, quase casual. Falamos sobre o clima, sobre a cidade, sobre coisas pequenas que normalmente não significariam nada. Mas havia uma energia diferente no ar, uma tensão silenciosa que crescia entre cada frase trocada. Eu percebia o jeito como ele me olhava. Não era um olhar superficial, era um olhar que parecia atravessar pensamentos, tocar sentimentos que eu nem sabia que estavam ali, e quanto mais ele falava, mais eu sentia que algo dentro de mim estava lentamente sendo despertado. Com o passar dos dias, nossos encontros começaram a se tornar frequentes. Gabriel parecia sempre aparecer nos momentos certos. Às vezes, surgia na livraria, dizendo que estava procurando um livro específico. Outras vezes, me convidava para caminhar pelo calçadão da praia no fim da tarde. A forma como ele falava, como prestava atenção em cada detalhe da minha vida, fazia com que eu me sentisse especial de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Era como se ele tivesse aprendido rapidamente a linguagem do meu coração. Havia noites em que caminhávamos pela areia, enquanto o som do mar preenchia o silêncio entre nós. Nessas horas, as conversas ficavam mais profundas. Ele me contava sobre seus sonhos, sobre seus projetos, sobre o quanto queria construir algo grande na vida. Eu, por minha vez, compartilhava minhas inseguranças, meus medos, minhas pequenas esperanças. E então, vinham os momentos em que o silêncio falava mais que qualquer palavra. O toque das mãos, o calor da proximidade, o olhar que demorava alguns segundos a mais do que deveria. Era impossível ignorar a força daquele sentimento que crescia entre nós. A primeira vez que Gabriel me beijou, lembro que o mundo ao redor pareceu desaparecer completamente. Estávamos sentados em um banco perto do farol da Barra. A brisa do mar soprava leve, trazendo o cheiro salgado da água. Quando ele segurou meu rosto com cuidado e aproximou seus lábios dos meus, senti um arrepio percorrer minha pele. Não foi um beijo apressado, foi lento, intenso, cheio de uma energia que parecia carregar promessas silenciosas. Naquele instante, todos os meus pensamentos desapareceram. Restou apenas aquela sensação quente, quase elétrica, que se espalhava pelo corpo e pelo coração ao mesmo tempo. Depois daquele dia, tudo mudou. Nos tornamos inseparáveis. Os encontros ficaram mais longos, mais intensos. Havia momentos em que simplesmente ficávamos abraçados, sentindo o calor um do outro, sem necessidade de dizer nada. Gabriel tinha uma forma de me tocar que despertava sensações profundas, como se cada gesto dele fosse carregado de significado. Eu me sentia viva de uma forma que nunca havia experimentado antes. E quanto mais o tempo passava, mais eu acreditava que tinha encontrado algo raro, algo verdadeiro. Algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Mas havia pequenos sinais que eu escolhi ignorar. Às vezes Gabriel desaparecia por algumas horas, ou até por um dia inteiro, dizendo que estava ocupado com o trabalho. Outras vezes parecia distante, pensativo,
como se estivesse carregando algo que não queria dividir comigo. Sempre que eu perguntava, ele sorria e mudava de assunto. Naquele momento, eu preferia acreditar que tudo estava bem. Preferia acreditar no calor dos abraços, no brilho dos olhos dele, nas palavras suaves que dizia quando estávamos juntos. Até que uma manhã, algumas semanas depois, acordei sentindo algo estranho. Uma mistura de tontura e cansaço que parecia diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. No começo pensei que fosse apenas estresse, talvez excesso de trabalho, talvez noites mal dormidas, mas os dias passaram e aquela sensação persistia. Meu corpo parecia estar tentando me dizer algo que eu ainda não tinha coragem de enfrentar. Foi então que, sozinha no banheiro do pequeno apartamento onde morava, segurando nas mãos um teste que tremia entre meus dedos, percebi que minha vida estava prestes a entrar em um caminho completamente inesperado. O silêncio daquele momento parecia pesado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dentro da cabeça. E quando finalmente olhei para o resultado, senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu estava grávida. Naquele instante, milhares de pensamentos atravessaram minha mente ao mesmo tempo. Medo, surpresa, confusão, mas também algo inesperado. Uma pequena chama de esperança, porque no fundo, eu acreditava que Gabriel estaria ao meu lado. Acreditava que aquele homem que tinha despertado sentimentos tão profundos em mim também sentiria o peso e a beleza daquela notícia. Eu não imaginava que aquela descoberta seria apenas o começo de uma jornada muito mais dolorosa e intensa do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Respirei fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Peguei meu celular. E naquele momento, sem imaginar as barreiras que surgiriam diante de mim, decidi que precisava contar a ele. Porque algumas verdades simplesmente não podem esperar. E aquela era uma delas. Durante alguns minutos, eu permaneci parada no mesmo lugar, segurando aquele pequeno teste entre os dedos, enquanto tentava entender o que estava acontecendo dentro de mim. O silêncio do meu apartamento parecia mais pesado do que nunca. Era como se o mundo inteiro tivesse diminuído o volume, apenas para que eu pudesse ouvir o som do meu próprio coração batendo acelerado dentro do peito. Grávida! A palavra ecoava na minha mente de uma forma quase irreal. Eu caminhei lentamente até a janela da sala e observei o movimento da rua. Pessoas passavam apressadas, carros seguiam seus caminhos, vendedores conversavam na calçada. Tudo parecia exatamente igual ao que sempre foi, mas dentro de mim, absolutamente tudo havia mudado. Levei a mão ao ventre de forma instintiva. Era estranho pensar que ali, naquele momento, uma nova vida estava começando a existir. Um sentimento profundo surgiu no meu peito, misturando medo, ternura e uma sensação inesperada de responsabilidade. Mas junto com tudo isso, vinha um pensamento inevitável. Gabriel, ele precisava saber. Respirei fundo e peguei o celular que estava sobre a mesa. Meus dedos ficaram alguns segundos parados sobre a tela antes de finalmente digitar uma mensagem. Gabriel, precisamos conversar, é importante. Enviei. Por alguns minutos fiquei olhando para o telefone esperando a resposta aparecer. O pequeno sinal de mensagem enviada estava ali, silencioso, quase provocando minha ansiedade. Os minutos passaram devagar, muito devagar. Quando finalmente o celular vibrou, meu coração disparou novamente. A mensagem dele apareceu na tela. Estou no trabalho agora. O que aconteceu? Eu respirei fundo antes de responder. Aquela não era uma conversa que poderia acontecer por mensagem. Prefiro te contar pessoalmente, é algo importante. Dessa vez a resposta demorou um pouco mais. Hoje está difícil. Muito trabalho aqui na empresa. Gabriel trabalhava em um prédio comercial grande no centro da cidade. Ele sempre falava sobre reuniões, projetos e negociações importantes. Eu nunca tinha visitado aquele lugar, mas sabia que era onde ele passava grande parte do tempo. Olhei novamente para o celular. Meu coração estava inquieto. Eu precisava falar com ele. Não apenas por mim, mas pelo que estava crescendo dentro de mim. Decidi responder novamente. Eu posso ir até aí, é rápido. Alguns segundos depois a resposta chegou. Não precisa, depois a gente conversa. Aquelas palavras me causaram um aperto estranho no peito. Depois a gente conversa. Era como se ele estivesse tentando adiar algo que eu sabia que não poderia esperar. Passei o resto da manhã andando de um lado para o outro dentro do apartamento. Cada pensamento parecia empurrar outro ainda mais intenso. Eu imaginava como Gabriel reagiria. Talvez ficasse surpreso.
Talvez precisasse de alguns minutos para processar tudo, mas eu acreditava que ele ficaria feliz, ou pelo menos disposto a enfrentar aquilo comigo. Afinal, tudo o que vivemos até ali parecia verdadeiro demais para ser apenas uma ilusão. No início da tarde, depois de horas lutando contra a ansiedade, tomei uma decisão. Eu iria até o trabalho dele. Não queria esperar mais. Peguei minha bolsa, respirei fundo e saí de casa. O caminho até o centro da cidade pareceu mais longo do que o normal. Dentro do ônibus, enquanto observava os prédios passando pela janela, senti uma mistura de nervosismo e expectativa crescendo dentro de mim. Quando finalmente desci perto do endereço que Gabriel sempre mencionava, meu coração começou a bater ainda mais rápido. O prédio era grande, moderno, com uma fachada de vidro que refletia o céu claro daquela tarde. Pessoas entravam e saíam o tempo todo, vestidas com roupas formais, carregando pastas e celulares. Respirei fundo mais uma vez e caminhei até a entrada. Logo após a porta principal, havia uma recepção elegante, um balcão branco, algumas poltronas confortáveis e um grande painel atrás da mesa onde uma mulher organizava alguns documentos. Ela levantou os olhos quando me aproximei. Boa tarde, posso ajudar? Tentei manter a calma enquanto falava. Boa tarde, eu gostaria de falar com Gabriel Moreira. Ela digitou algo no computador, observando a tela por alguns segundos. Ele está em reunião no momento. Você tem horário marcado? Balancei a cabeça negativamente. Não, mas é algo muito importante. Eu realmente preciso falar com ele. Ela me observou por um instante, como se estivesse avaliando a situação. Infelizmente, não posso interromper as reuniões dele sem agendamento. Meu coração apertou um pouco. Eu posso esperar. Ela voltou a olhar para o computador. As reuniões dele costumam ser longas. Talvez seja melhor marcar outro dia. A forma educada, mas firme, com que ela falava começou a despertar uma sensação estranha dentro de mim. Algo parecido com insegurança. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse vivendo tudo isso que eu estou vivendo, teria feito diferente? Essa história ainda vai revelar muita coisa. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder o restante dessa jornada e me conta aqui nos comentários qual decisão você tomaria no meu lugar. Sua opinião pode mudar completamente a forma como essa história é vista. Eu só preciso de alguns minutos. Ela suspirou discretamente. Senhorita, qual é o seu nome? Ela digitou novamente algo no computador. Alguns segundos de silêncio passaram. Então ela levantou os olhos novamente. Desculpe, mas o senhor Gabriel pediu para não receber visitas sem aviso. Aquelas palavras me atingiram de forma inesperada. Não receber visitas. Senti um pequeno nó se formar na garganta. Você poderia apenas avisar que eu estou aqui? Ela hesitou. Como eu disse, ele pediu para não ser interrompido. Minha mente começou a girar com pensamentos confusos. Por que Gabriel não queria receber visitas? Por que eu não podia simplesmente falar com ele? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. É realmente importante. A secretária manteve a postura profissional. Entendo, mas infelizmente não posso fazer nada sem autorização. A sensação de estar sendo impedida de chegar até ele começou a crescer dentro do meu peito, como uma sombra pesada. Eu estava ali, carregando uma notícia que mudaria completamente nossas vidas. E mesmo assim, parecia existir uma barreira invisível entre nós. Olhei ao redor do hall do prédio. Pessoas continuavam entrando e saindo, conversando, rindo, vivendo suas rotinas normalmente. Enquanto isso, eu me sentia cada vez mais pequena naquele espaço. Meu coração estava confuso. Talvez ele realmente estivesse ocupado. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas uma pequena parte de mim começou a sentir algo que eu ainda não queria admitir. Medo. Medo de que Gabriel estivesse evitando aquele encontro. Medo de que a realidade fosse diferente da história que eu tinha acreditado viver ao lado dele. Ainda assim, eu não estava pronta para desistir. Respirei fundo mais uma vez. Olhei novamente para a secretária. Eu posso esperar um pouco mais. Ela apenas assentiu, com um leve movimento de cabeça. Sentei em uma das poltronas da recepção. Minutos começaram a passar lentamente. Cada segundo parecia carregar um peso emocional maior que o anterior. Enquanto esperava ali, com as mãos entrelaçadas sobre o colo e o coração cheio de pensamentos inquietos, comecei a perceber algo que eu nunca tinha notado antes. Talvez aquela história entre mim e Gabriel não fosse tão simples quanto eu sempre imaginei. Talvez existissem coisas que eu ainda não conhecia. E naquele momento,
sentada naquela recepção silenciosa, comecei a entender que a verdade poderia ser muito mais complicada do que qualquer sonho que eu havia construído. Mesmo assim, dentro de mim ainda existia esperança, porque quando o coração acredita no amor, ele luta até o último instante para que aquela história não termine antes da hora. E eu ainda não estava pronta para desistir de Gabriel, nem do futuro que imaginei ao lado dele. Mas o que eu ainda não sabia era que aquela porta fechada à minha frente seria apenas o primeiro sinal de uma verdade muito mais difícil de enfrentar. Uma verdade que mudaria completamente a forma como eu enxergava tudo o que vivemos. E também a forma como eu enxergava a mim mesma. Sentada naquela poltrona da recepção, eu tentava controlar a ansiedade que parecia crescer dentro de mim a cada minuto que passava. O ar-condicionado do prédio deixava o ambiente frio, mas mesmo assim, minhas mãos estavam levemente suadas. Era estranho como uma simples espera podia se transformar em algo tão pesado emocionalmente. De tempos em tempos eu olhava para o elevador, esperando que as portas se abrissem e que Gabriel aparecesse ali, caminhando pelo corredor com aquele sorriso que sempre parecia acalmar qualquer tempestade dentro de mim. Mas isso não aconteceu. Os minutos passaram devagar, quase arrastados. A recepcionista continuava trabalhando silenciosamente atrás do balcão, digitando no computador, atendendo algumas ligações, sempre com aquela expressão profissional e neutra. De vez em quando eu percebia que ela me observava discretamente, talvez tentando entender por que eu continuava ali esperando. Eu mesma começava a me fazer essa pergunta. Por que eu estava tão nervosa? Por que aquela situação parecia tão diferente do que eu tinha imaginado? Minha mente começou a revisitar lembranças dos últimos meses com Gabriel. As caminhadas na praia, as conversas longas durante a noite, o jeito como ele segurava minha mão, como se aquilo fosse algo natural, como se estivéssemos conectados de uma forma profunda. Lembrei também da maneira como ele me olhava quando estávamos juntos. Era impossível fingir aquele tipo de olhar, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Meu coração apertou levemente quando pensei nisso. Talvez tudo estivesse bem. Talvez ele realmente estivesse em uma reunião importante. Talvez eu estivesse apenas exagerando. Afinal, eu tinha chegado sem avisar. Respirei fundo, tentando acalmar meus pensamentos. Instintivamente levei novamente a mão ao ventre. Ainda era estranho pensar que ali dentro estava começando uma nova vida. Uma vida que tinha surgido a partir do amor que eu acreditava existir entre nós dois. A ideia de contar aquilo para Gabriel tinha sido, durante toda a manhã, uma mistura de medo e esperança. Medo da reação, mas também esperança de que ele sorriria, me abraçaria e diria que enfrentaríamos tudo juntos. Esse pensamento trouxe um leve calor ao meu peito. Eu queria acreditar nisso. Precisava acreditar nisso. Enquanto esperava, algumas pessoas passaram pela recepção. Algumas conversavam animadas, outras caminhavam com pressa, olhando para os celulares. Tudo parecia tão normal para todos ali, menos para mim. Depois de quase 40 minutos, criei coragem para me levantar e caminhar novamente até o balcão. A secretária levantou os olhos. "Ainda aguardando?" Assenti com a cabeça. "Você poderia verificar se a reunião já terminou?" Ela olhou rapidamente para o relógio no pulso. "Vou verificar." Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Eu tentei escutar alguma coisa da conversa, mas ela falava baixo demais. Alguns segundos depois desligou. Então levantou os olhos para mim novamente. "Ele ainda está ocupado." Aquelas palavras pareceram cair dentro do meu peito como pequenas pedras. "Você tem certeza de que não pode avisar que eu estou aqui?" Ela respirou fundo antes de responder. "Senhorita Lívia, o senhor Gabriel realmente pediu para não ser interrompido hoje." A forma como ela falou meu nome me fez perceber algo. Ela sabia quem eu era. Ou pelo menos já tinha ouvido meu nome antes. Essa pequena descoberta despertou uma sensação estranha dentro de mim. "Ele comentou sobre mim?" A secretária pareceu hesitar por um instante. "Não exatamente." Minha mente começou a girar novamente. Se ele não tinha comentado sobre mim, como ela sabia meu nome? Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela continuou falando. "Ele mencionou que poderia aparecer alguém procurando por ele hoje." Meu coração disparou. "E o que ele disse?" Ela desviou levemente o olhar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Apenas disse que não poderia receber." Aquela frase foi como um golpe silencioso. Não poderia receber. Por alguns segundos eu simplesmente fiquei ali parada,
tentando entender o que aquilo realmente significava. Meu peito começou a apertar de um jeito que eu não esperava sentir. Será que Gabriel sabia que eu viria? Será que ele estava realmente evitando me encontrar? Minha mente tentou buscar explicações. Talvez ele estivesse passando por algum problema no trabalho. Talvez estivesse em uma reunião importante demais para ser interrompida. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas mesmo tentando pensar assim, algo dentro de mim começou a se sentir ferido. Muito ferido. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas que começavam a ameaçar surgir. Eu só queria falar com ele por alguns minutos. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. A secretária manteve a postura profissional, mas seu olhar parecia agora um pouco mais suave. Talvez ela estivesse percebendo que aquela situação era mais delicada do que parecia. Eu sinto muito. Aquelas 3 palavras pareceram ecoar dentro do meu peito. Eu voltei lentamente para a poltrona. Meu coração estava pesado. A esperança que eu carregava desde a manhã parecia agora começar a se misturar com algo diferente. Dúvida, confusão e uma dor silenciosa que eu não sabia exatamente como explicar. Enquanto eu estava ali, tentando organizar meus pensamentos, ouvi o som do elevador abrindo. Levantei os olhos rapidamente. Um grupo de homens saiu conversando e rindo, provavelmente terminando alguma reunião. Meu coração acelerou. Talvez Gabriel estivesse entre eles, mas ele não estava. Mais alguns minutos passaram. Então o elevador abriu novamente. Dessa vez saiu apenas uma pessoa. E quando eu vi quem era, meu coração disparou. Era Gabriel. Ele caminhava pelo corredor, olhando algo no celular, com a mesma postura tranquila que eu conhecia tão bem. Por um segundo senti um alívio enorme. Levantei rapidamente da poltrona. Gabriel! Minha voz ecoou pelo pequeno espaço da recepção. Ele levantou os olhos. Nosso olhar se encontrou. E naquele instante, eu percebi algo que nunca tinha visto antes. Surpresa. Não uma surpresa alegre, mas uma surpresa tensa, como se ele realmente não esperasse me encontrar ali. Por alguns segundos ele ficou parado. Depois caminhou lentamente em minha direção. Lívia, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu em um tom baixo, quase preocupado. Eu tentei sorrir, mas a emoção dentro do meu peito era forte demais. Eu precisava falar com você. Ele olhou rapidamente ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava observando. Aquilo me deixou ainda mais confusa. Agora não é um bom momento. Aquelas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Gabriel, é importante. Ele passou a mão pelo rosto, claramente nervoso. Eu estou no meio de um dia complicado no trabalho. Meu coração começou a apertar novamente. Eu só preciso de alguns minutos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu podia sentir que algo dentro dele estava em conflito, e isso me assustava, porque aquele não era o Gabriel que eu conhecia. O Gabriel que eu conhecia nunca hesitava em me ouvir. Nunca parecia desconfortável com a minha presença. Mas naquele momento havia algo diferente, algo que eu ainda não conseguia entender. Mesmo assim, respirei. Eu não podia voltar para casa sem contar, sem falar sobre o que estava acontecendo, sem dividir aquela notícia que mudaria nossas vidas. Olhei diretamente nos olhos dele. Meu coração batia forte. Gabriel, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu naquele momento parecia quase irreal. O tempo pareceu parar. E enquanto eu esperava a reação dele, sem saber se viria um sorriso, um abraço ou apenas mais silêncio, comecei a perceber que aquela conversa estava prestes a mudar completamente o rumo da nossa história. Porque algumas verdades, quando finalmente são ditas em voz alta, têm o poder de transformar tudo. Inclusive o amor que parecia tão forte entre duas pessoas. O silêncio que tomou conta daquele momento parecia quase impossível de suportar. Assim que as palavras saíram da minha boca, Gabriel, eu estou grávida. Tudo ao redor pareceu ficar distante. O movimento da recepção, o som das pessoas conversando, o barulho do elevador abrindo e fechando, tudo desapareceu para mim. Restaram apenas nós dois, e a verdade que agora existia entre nós. Gabriel ficou completamente imóvel por alguns segundos. Seus olhos estavam fixos nos meus, mas havia algo diferente naquele olhar, algo que eu nunca tinha visto antes. Não era alegria, não era surpresa feliz. Era algo mais profundo e mais confuso. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Você tem certeza? A pergunta dele veio em um tom baixo, quase cauteloso.
Aquilo me atingiu de uma forma inesperada. Não era a reação que eu tinha imaginado. Durante todo o caminho até aquele prédio, eu tinha criado 1000 cenários diferentes na minha cabeça. Em alguns ele ficava assustado, em outros ele ficava emocionado, em alguns até sorria e me abraçava. Mas em nenhum deles ele parecia tão distante, tão preocupado. Eu fiz o teste hoje de manhã, respondi tentando manter a voz firme. Deu positivo. Ele ficou em silêncio novamente. Seus olhos se desviaram por um instante, olhando para o chão, como se aquela informação fosse grande demais para ser processada rapidamente. Meu coração começou a bater ainda mais forte. Eu queria que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Um gesto, uma palavra, um abraço. Mas Gabriel continuava em silêncio, e aquele silêncio começava a doer. Finalmente ele respirou fundo novamente e olhou ao redor da recepção, como se estivesse verificando se alguém estava prestando atenção em nós. Lívia, ele disse em um tom mais baixo ainda, esse não é um lugar para falar sobre isso. Eu senti um pequeno nó se formar na garganta. Então vamos conversar lá fora. Por um instante ele pareceu hesitar, mas então assentiu. Estamos certo, vamos sair daqui. Caminhamos juntos até a saída do prédio. O sol da tarde ainda iluminava as ruas do centro da cidade, mas para mim parecia que o mundo estava um pouco mais pesado do que algumas horas antes. Paramos perto de uma pequena praça que ficava em frente ao prédio. Gabriel ficou alguns segundos olhando para o movimento da rua antes de finalmente falar novamente. Isso aconteceu mesmo. A forma como ele perguntou fez meu peito apertar. Gabriel, você sabe que sim. Ele passou as mãos pelo rosto mais uma vez. Era evidente que aquela notícia tinha mexido com ele, mas eu ainda não conseguia entender exatamente de que forma. Eu não estava esperando por isso, ele disse finalmente. Eu também não. O silêncio voltou a se instalar entre nós. Eu observava cada expressão dele, cada movimento, tentando encontrar ali algum sinal de carinho, algum gesto que mostrasse que ele estava disposto a enfrentar aquilo comigo. Mas Gabriel parecia estar lutando com algo dentro dele. Você já pensou no que vai fazer? Ele perguntou. A pergunta foi como uma pequena facada silenciosa no meu peito. O que vamos fazer? Corrigi olhando diretamente nos olhos dele. Ele ficou em silêncio novamente. E foi nesse momento que algo dentro de mim começou a se sentir verdadeiramente assustado. Porque pela primeira vez desde que eu conheci Gabriel, eu não conseguia reconhecer completamente o homem que estava diante de mim. O Gabriel que caminhava comigo na praia. O Gabriel que segurava minha mão. O Gabriel que dizia que eu era especial. Parecia agora distante, quase como se estivesse atrás de uma parede invisível. Lívia, ele começou a dizer com a voz mais baixa, minha vida está muito complicada agora. Meu coração apertou. Complicada? Ele suspirou. O trabalho, algumas responsabilidades, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu o observei atentamente. Gabriel, nós dois fizemos parte disso. Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos pareciam evitar os meus por alguns segundos. E isso doeu. Porque naquele momento eu precisava de coragem. Precisava de presença. Precisava sentir que não estava sozinha. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não vim aqui para te pressionar. Eu disse com sinceridade. Eu só precisava que você soubesse. Ele finalmente voltou a olhar para mim. E naquele olhar, havia algo que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Culpa, talvez medo, ou talvez apenas o peso de uma realidade inesperada. Eu preciso pensar, ele disse. Essas 4 palavras pareceram ecoar dentro do meu peito. Pensar. Pensar em quê? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Em tudo. Meu coração começou a apertar novamente, porque aquela resposta parecia vaga demais, distante demais. Gabriel, isso não é apenas um problema para pensar depois. Minha voz saiu mais firme dessa vez. Isso é nosso filho. Ele ficou completamente imóvel por um instante ao ouvir aquelas palavras. Nosso filho. Talvez aquela fosse a primeira vez que aquela realidade estava sendo dita de forma tão clara. Eu percebi algo mudar levemente na expressão dele, mas ainda assim havia algo que o segurava, algo que eu ainda não conseguia ver completamente. Eu não estou dizendo que vou fugir, ele falou rapidamente. Mas mesmo assim, a frase deixou um gosto amargo no ar, porque ninguém precisa dizer que não vai fugir, quando realmente não pretende fugir. O silêncio voltou a crescer entre nós. A brisa leve da tarde passava pela praça, balançando as folhas das árvores.
Eu observei Gabriel em silêncio por alguns segundos, e dentro de mim uma mistura de sentimentos crescia. Medo, esperança e uma dor silenciosa que eu ainda não sabia explicar completamente. Eu só queria que você estivesse ao meu lado, eu disse finalmente. Minha voz saiu mais suave agora, mais vulnerável. Ele me olhou de uma forma diferente naquele momento. Talvez pela primeira vez, desde que a conversa começou. Seu olhar parecia carregar algo mais profundo. Talvez lembranças. Talvez sentimentos que ele também estava tentando entender. Lívia, eu me importo com você. Essas palavras tocaram meu coração, mas ainda assim havia algo incompleto nelas. Então não me deixa passar por isso sozinha. Por alguns segundos ele não disse nada, apenas me observou. E naquele instante eu percebi que aquela história ainda estava longe de terminar, porque o que existia entre nós era forte demais para desaparecer assim, mas também complexo demais para ser resolvido em apenas uma conversa. Gabriel respirou fundo mais uma vez. Eu vou resolver algumas coisas primeiro, ele disse. Depois a gente conversa com calma. Eu queria perguntar o que exatamente ele precisava resolver, mas algo dentro de mim disse para esperar, para dar tempo, porque às vezes as pessoas precisam de alguns momentos para organizar os próprios sentimentos. Mesmo assim, enquanto eu o observava caminhar de volta em direção ao prédio alguns minutos depois, uma sensação silenciosa começou a crescer dentro de mim. A sensação de que nossa história estava entrando em um território desconhecido. Um território onde o amor precisaria provar que era realmente forte o suficiente para sobreviver. Eu levei novamente a mão ao ventre. Respirei fundo. E naquele momento, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Independentemente do que acontecesse dali em diante, eu seria forte, porque agora eu não estava mais lutando apenas por mim. Eu estava lutando por algo muito maior, uma nova vida, uma nova história, e talvez um novo começo para nós dois. Mas o que eu ainda não sabia era que os próximos dias revelariam verdades capazes de transformar completamente tudo o que eu acreditava sobre Gabriel e sobre o amor que existia entre nós. Depois daquela conversa na praça, a vida pareceu entrar em um ritmo estranho, quase silencioso demais. Voltei para casa caminhando devagar, como se cada passo precisasse de tempo para ser compreendido pelo meu próprio coração. O sol já começava a descer no céu, deixando as ruas com uma luz dourada e tranquila, mas dentro de mim tudo estava agitado. Eu tentava acreditar nas palavras de Gabriel. Ele disse que precisava resolver algumas coisas. Disse que precisava pensar. Naquele momento eu quis respeitar isso, porque quando se ama alguém de verdade, às vezes a gente tenta entender até aquilo que ainda não faz sentido. Mas a verdade é que nos dias que se seguiram, o silêncio começou a pesar. Na primeira noite depois do encontro, eu quase não consegui dormir. Deitada na cama do meu pequeno apartamento, fiquei olhando para o teto enquanto milhares de pensamentos atravessavam minha mente. Cada lembrança de Gabriel aparecia como uma cena viva. O sorriso dele, o calor do abraço, o jeito como me olhava quando caminhávamos pela praia. Eu fechava os olhos tentando sentir novamente aquela segurança que ele sempre me transmitiu. Mas agora algo estava diferente. Havia uma dúvida que antes não existia. Na manhã seguinte acordei cedo, mesmo tendo dormido pouco. Preparei café, mas mal consegui beber. Meu corpo ainda estava se adaptando à nova realidade, e a cada pequeno enjoo eu lembrava novamente do motivo de tudo aquilo. Levei a mão ao ventre mais uma vez. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Ali estava começando uma nova vida. Uma vida que não tinha culpa de nada do que estava acontecendo. Peguei o celular várias vezes naquele dia, pensando em mandar uma mensagem para Gabriel, mas sempre desistia antes de digitar qualquer coisa. Ele tinha dito que precisava pensar. Eu não queria pressionar. Mesmo assim, meu coração esperava que ele aparecesse, que ligasse, que perguntasse como eu estava. Mas o dia passou e nada aconteceu. Quando a noite chegou, uma pequena tristeza começou a se instalar dentro de mim. Não era apenas a ausência dele, era a sensação de que talvez aquela história estivesse entrando em um caminho que eu nunca imaginei. Mesmo assim, eu tentei me manter forte. No segundo dia, a situação não mudou muito. Fui trabalhar na livraria como sempre. As estantes cheias de livros sempre foram um lugar onde eu me sentia tranquila. O cheiro de papel, o silêncio confortável do ambiente, as pessoas que entravam procurando histórias para ler. Mas naquele dia tudo parecia um pouco distante. Eu tentava sorrir para os clientes,
mas minha mente estava em outro lugar, em Gabriel, em nós. Durante o intervalo do almoço, sentei em uma pequena mesa nos fundos da loja e finalmente peguei o celular. Fiquei olhando para o nome dele na tela por alguns segundos. Respirei fundo. Então digitei: "Você está bem?" Enviei. A resposta demorou quase 2 horas para chegar. "Estou resolvendo algumas coisas." Foi apenas isso. Nenhuma pergunta sobre mim. Nenhuma pergunta sobre o bebê. Nenhuma palavra de carinho. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por alguns segundos tentando entender o que sentir. Talvez ele realmente estivesse passando por um momento difícil. Talvez estivesse tentando organizar a vida antes de me dar uma resposta mais concreta. Mas mesmo tentando pensar assim, algo dentro de mim começava a doer. Porque o amor que eu conhecia não era feito de silêncio. Era feito de presença. Era feito de cuidado. Mesmo assim, eu decidi esperar mais um pouco. Os dias começaram a passar lentamente. No terceiro dia, eu já conseguia perceber pequenas mudanças dentro de mim. Não apenas no corpo, mas também nos sentimentos. A realidade da gravidez estava se tornando mais concreta. Eu comecei a imaginar como seria aquele bebê, como seriam seus olhos, seu sorriso. E sempre que imaginava isso, uma pergunta surgia inevitavelmente. Gabriel faria parte dessa história? Ou eu teria que aprender a seguir esse caminho sozinha? Essa dúvida começou a crescer dentro de mim como uma sombra. Naquela tarde, enquanto organizava alguns livros em uma prateleira, ouvi o som da porta da livraria abrindo. Levantei os olhos por instinto. Meu coração disparou. Por um segundo achei que fosse Gabriel, mas não era. Era apenas um cliente. Eu respirei fundo, tentando disfarçar a frustração. Aquele pequeno momento me fez perceber algo importante. Eu ainda estava esperando por ele, esperando que ele aparecesse de repente, como sempre fazia, esperando que dissesse que tudo ficaria bem. Mas talvez a vida não funcionasse assim. Talvez algumas histórias precisassem atravessar momentos difíceis antes de encontrar o próprio caminho. Naquela noite, ao voltar para casa, sentei no sofá e fiquei olhando para a janela por um longo tempo. As luzes da cidade iluminavam a rua lá embaixo, enquanto o vento leve da noite entrava pela varanda. Meu coração estava cansado, não apenas pela espera, mas pela incerteza. Foi então que, de repente, meu celular vibrou. Olhei rapidamente para a tela. Era Gabriel. Meu coração acelerou imediatamente. Atendi. Alô? Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio antes de ele falar. Lívia, precisamos conversar. A voz dele parecia diferente, mais séria, mais pesada. Sobre o quê? Eu já sabia a resposta, mas mesmo assim perguntei. Sobre tudo. Meu coração apertou. Quando? Ele respirou fundo antes de responder. Amanhã à noite. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Está bem. Ele demorou um pouco antes de continuar. Eu sinto muito por esses dias. Aquela frase trouxe uma pequena mistura de sentimentos dentro de mim. Alívio por finalmente ouvir algo mais humano, mas também um medo silencioso sobre o que viria naquela conversa. E amanhã a gente fala com calma, ele disse. Certo. A ligação terminou poucos segundos depois. Fiquei sentada no sofá olhando para o celular, sentindo meu coração bater forte dentro do peito. Amanhã. A palavra parecia carregar um peso enorme, porque aquela conversa poderia mudar completamente o rumo da nossa história. Poderia trazer respostas. Poderia trazer decisões. E talvez pudesse revelar verdades que eu ainda não estava preparada para ouvir. Respirei fundo. Levei novamente a mão ao ventre. E naquele momento, fiz outra promessa silenciosa para mim mesma. Independentemente do que Gabriel dissesse naquela conversa, eu não permitiria que o medo definisse meu futuro. Porque agora havia algo dentro de mim que merecia coragem, merecia amor e merecia um futuro cheio de esperança. Mesmo que esse futuro precisasse ser construído de uma forma diferente da que eu tinha imaginado. Mas no fundo do meu coração ainda existia uma pequena chama. Uma chama que dizia que talvez nossa história ainda tivesse um caminho difícil, mas possível. E aquela conversa que aconteceria no dia seguinte seria o primeiro passo para descobrir se o amor entre nós dois era realmente forte o suficiente para continuar existindo. A noite anterior à conversa com Gabriel foi uma das mais longas da minha vida. Mesmo cansada, meu corpo parecia incapaz de descansar. Deitada na cama, eu virava de um lado para o outro, enquanto pensamentos surgiam sem parar dentro da minha mente. Cada possibilidade
parecia atravessar meu coração de uma forma diferente. Talvez ele dissesse que estava assustado, mas disposto a enfrentar tudo comigo. Talvez dissesse que precisava de tempo. Talvez dissesse algo que eu não estava preparada para ouvir. Essa última possibilidade era a que mais me assustava. Mesmo assim, eu sabia que aquela conversa precisava acontecer. Não apenas por mim, mas pela vida que agora crescia dentro de mim. Quando finalmente o dia amanheceu, levantei cedo. A luz suave da manhã entrava pela janela do meu apartamento, iluminando a sala de forma tranquila. Preparei café, mas novamente quase não consegui comer nada. Meu coração estava inquieto. Passei a manhã tentando manter a rotina. Fui até a livraria, organizei alguns livros, conversei com alguns clientes. Mas no fundo, eu sabia que minha mente estava completamente voltada para o que aconteceria naquela noite. Cada hora parecia passar lentamente, como se o tempo tivesse decidido caminhar mais devagar apenas para aumentar a expectativa dentro do meu peito. Quando finalmente o relógio marcou o fim do expediente, senti um frio leve no estômago. Era hora. Voltei para casa, tomei um banho demorado e fiquei alguns minutos parada diante do espelho. Eu não queria parecer frágil, mas também não queria esconder o que estava sentindo. Escolhi uma roupa simples, confortável, e respirei fundo antes de sair. Gabriel tinha sugerido nos encontrarmos em um pequeno restaurante que ficava perto da praia. Era um lugar tranquilo, onde já tínhamos jantado algumas vezes antes. Caminhei até lá com o coração acelerado. A brisa do mar soprava leve naquela noite, trazendo um cheiro salgado que sempre me lembrava dos momentos bons que vivemos juntos. Quando cheguei, vi Gabriel sentado em uma mesa no canto do restaurante. Ele parecia pensativo. Seus olhos estavam voltados para a mesa, como se estivesse refletindo profundamente sobre algo. Por um instante fiquei parada observando. Aquele era o homem que tinha despertado em mim sentimentos tão intensos. O homem que tinha feito meu coração acreditar novamente no amor. Respirei fundo e me aproximei. Ele levantou os olhos quando percebeu minha presença. Por alguns segundos ficamos apenas nos olhando. Oi, ele disse suavemente. Thersil e Kansendos. Sentei na cadeira à frente dele. O garçom se aproximou perguntando se queríamos pedir algo, mas nenhum de nós parecia com muita vontade de comer naquele momento. Pedimos apenas água. O silêncio se instalou entre nós por alguns instantes. Eu podia perceber que Gabriel estava nervoso. Ele brincava discretamente com o copo sobre a mesa, algo que eu já tinha visto ele fazer antes, quando estava tentando organizar os pensamentos. Finalmente ele respirou fundo. Eu pensei muito nesses últimos dias. Meu coração apertou levemente. Eu também. Ele assentiu. Lívia, eu preciso ser completamente sincero com você. A forma como ele falou aquilo fez meu peito ficar ainda mais tenso. Eu descobri algumas coisas sobre mim mesmo nesses últimos dias. Fiquei em silêncio esperando que ele continuasse. Quando você me contou sobre a gravidez, eu fiquei assustado. Eu percebi. Ele suspirou. Não foi apenas a surpresa. Foi o peso da responsabilidade. Aquilo era compreensível. Ter um filho muda tudo. Ele continuou. Eu sei. Ele levantou os olhos para mim novamente. E naquele olhar, havia algo mais profundo agora. Algo mais humano. Eu não fugi porque não me importo, ele disse. Eu me afastei porque estava com medo de não ser capaz de fazer a coisa certa. Aquelas palavras tocaram algo dentro de mim. Gabriel, ele continuou falando antes que eu pudesse terminar. Minha vida sempre foi focada no trabalho, em crescer, em construir uma carreira, em resolver problemas, mas nunca pensei em algo tão grande quanto formar uma família. Ele ficou em silêncio por um instante. Quando você apareceu na minha vida, tudo começou a mudar. Meu coração começou a bater mais forte. Eu comecei a perceber que existiam coisas mais importantes do que apenas sucesso profissional. As palavras dele eram sinceras. Eu podia sentir isso. Mas quando você me disse que estava grávida, eu percebi que aquelas mudanças estavam acontecendo muito mais rápido do que eu imaginava. Eu permaneci em silêncio, ouvindo cada palavra. Eu precisava de alguns dias para entender meus próprios sentimentos. A brisa da praia passava pelo restaurante naquele momento, balançando suavemente as cortinas. E o que você entendeu? Perguntei com cuidado. Ele demorou alguns segundos para responder. Que fugir não resolveria nada. Meu coração acelerou. Que tentar ignorar essa situação só faria com que eu perdesse algo que pode ser muito importante. Ele segurou minhas mãos sobre a mesa. Foi a primeira vez que ele me tocou desde que chegamos.
E aquele toque despertou imediatamente algo dentro de mim. Uma mistura de lembrança e esperança. Lívia, eu não sei exatamente como vamos resolver tudo isso, mas sei de uma coisa. Ele apertou minhas mãos com mais firmeza. Eu não quero que você passe por isso sozinha. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Eu estava com medo de ouvir o contrário. Ele balançou a cabeça. Eu nunca quis te machucar. Eu sei. Ficamos alguns segundos em silêncio, apenas segurando as mãos um do outro. E naquele momento percebi que algo dentro dele realmente tinha mudado. Talvez os dias de reflexão tivessem feito Gabriel enxergar aquilo de uma forma diferente. Eu ainda estou assustado, ele confessou. Eu também estou. Ele deu um pequeno sorriso. Pelo menos estamos assustados juntos. Aquilo me fez sorrir pela primeira vez naquela noite. Vamos precisar de paciência, ele continuou. Vamos precisar conversar muito. Eu estou disposta. Ele respirou fundo. Eu também. Aquela conversa não resolveu todos os problemas. Ainda havia muitas perguntas, muitas decisões. Mas naquele momento, algo importante tinha acontecido. Gabriel tinha escolhido ficar. Que às vezes, quando o amor enfrenta o medo e decide permanecer, isso já é o começo de algo muito maior. Enquanto saíamos do restaurante e caminhávamos pela areia da praia naquela noite, senti uma pequena esperança crescer novamente dentro do meu coração. Talvez nossa história ainda tivesse muito caminho pela frente. Talvez o amor que surgiu entre nós fosse forte o suficiente para atravessar os desafios que estavam surgindo. E enquanto caminhávamos lado a lado sob o céu estrelado, percebi que aquela jornada estava apenas começando. Uma jornada cheia de medo, sim, mas também cheia de possibilidades. Que às vezes é justamente nas histórias mais difíceis que o amor encontra sua forma mais verdadeira de existir. Depois daquela conversa no restaurante, algo dentro de mim começou a se acalmar lentamente. Não era como se todos os problemas tivessem desaparecido de uma hora para outra, porque a verdade é que a vida raramente funciona assim. Mas havia algo diferente no ar entre mim e Gabriel. Pela primeira vez desde que contei sobre a gravidez, eu senti que ele estava realmente presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Caminhamos juntos pela areia da praia naquela noite, enquanto o som das ondas quebrando na margem criava um ritmo suave ao nosso redor. O vento leve tocava nossos rostos e por alguns minutos ficamos em silêncio, apenas observando o horizonte escuro do mar. Era um silêncio diferente dos outros. Não era um silêncio de distância. Era um silêncio de reflexão. Eu ainda estou tentando entender tudo, Gabriel disse finalmente olhando para o mar. Eu sorri de leve. Eu também. Ele respirou fundo. Quando você me contou, eu senti como se o mundo tivesse mudado em segundos. Para mim também foi assim. Ele olhou para mim com um olhar mais suave. Você ficou com medo? Eu ri baixinho. Muito. Ele assentiu, como se aquilo confirmasse algo que ele já imaginava. Eu também fiquei. Aquilo me fez sentir algo inesperado. Conexão. Porque às vezes as pessoas pensam que o amor significa não ter medo. Mas a verdade é que o amor muitas vezes nasce justamente quando duas pessoas enfrentam o medo juntas. Continuamos caminhando por alguns minutos. Em determinado momento, Gabriel segurou minha mão. Foi um gesto simples, mas naquele instante ele carregava um significado enorme. Eu apertei a mão dele de volta, sentindo aquele calor familiar que sempre me fazia sentir segura. Nós vamos precisar mudar muitas coisas, ele disse. Eu sei. Minha rotina, meu trabalho, minha forma de enxergar o futuro. Eu observei o rosto dele iluminado pela luz distante dos postes da orla. Você acha que consegue? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei se estou totalmente pronto. Meu coração apertou levemente. Mas antes que qualquer insegurança pudesse crescer dentro de mim, ele continuou. Mas eu sei que quero tentar. Essas palavras tocaram meu coração profundamente. Porque o amor verdadeiro raramente começa perfeito. Ele começa justamente quando alguém decide tentar. Isso já significa muito, eu disse. Gabriel parou de caminhar e olhou diretamente para mim. Lívia, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu nunca planejei me apaixonar por alguém nesse momento da minha vida. Eu senti um leve sorriso surgir no meu rosto. Eu também não planejei. Ele deu um pequeno sorriso. Mas aconteceu. Aconteceu. Ele aproximou um pouco mais o rosto, olhando profundamente nos meus olhos. E agora existe algo ainda maior acontecendo entre nós. Instintivamente levei a mão ao ventre. Ele observou esse gesto.
E pela primeira vez desde que tudo começou, Gabriel colocou a mão dele suavemente sobre a minha. Foi um toque leve, quase tímido, mas carregado de emoção. É estranho pensar que existe uma vida ali, ele disse em voz baixa. Eu ainda estou tentando acreditar. Ele permaneceu alguns segundos com a mão sobre a minha. Era como se ele estivesse tentando sentir algo que ainda parecia distante para ele. Mas mesmo assim havia cuidado naquele gesto. E isso significava muito. Voltamos a caminhar lentamente pela areia. A noite estava tranquila e o som do mar parecia acompanhar cada passo que dávamos. Você já pensou em como será? Gabriel perguntou. Em como será o quê? Ser mãe. Eu respirei fundo. Muitas vezes. Pensei por alguns segundos antes de responder. Eu acho que vai ser assustador, mas também bonito. Ele sorriu de leve. Parece uma boa definição. Ficamos em silêncio por alguns minutos novamente. Então ele falou algo que eu não esperava. Eu sempre imaginei que se um dia tivesse um filho, gostaria que ele crescesse, sabendo que foi amado desde o começo. Essas palavras tocaram algo muito profundo dentro de mim. Eu também. Gabriel parou novamente. Dessa vez ele parecia mais pensativo. Eu não quero que essa criança cresça sentindo que foi um acidente. Meu coração acelerou. Ela não é um acidente. Ele assentiu. Eu sei. Seus olhos estavam cheios de uma sinceridade que eu não tinha visto nos dias anteriores. Talvez tenha acontecido antes do que imaginávamos. Mas aconteceu. Ele respirou fundo. E agora precisamos aprender a construir algo bonito a partir disso. Essas palavras trouxeram uma sensação nova dentro do meu peito. Esperança. Porque o amor não se prova apenas em momentos fáceis. Ele se prova quando duas pessoas decidem continuar mesmo quando tudo parece incerto. Depois de algum tempo caminhando, sentamos em um banco de madeira voltado para o mar. Gabriel apoiou os braços nos joelhos, olhando para o horizonte. Eu tenho medo de não ser um bom pai. A confissão veio de forma inesperada. Por quê? Porque nunca tive exemplo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele raramente falava sobre a própria família. Meu pai sempre esteve ausente, ele continuou. Trabalho, viagens, promessas que nunca eram cumpridas. Aquilo explicava muitas coisas. Talvez o medo dele não fosse apenas sobre responsabilidade. Talvez fosse sobre repetir uma história que ele nunca quis viver. Eu coloquei minha mão sobre a dele. Você não precisa repetir a história de ninguém. Ele levantou os olhos. Não! Não. Ele parecia realmente refletir sobre aquilo. As pessoas podem escolher quem querem ser. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apertou minha mão de volta. Eu quero ser diferente. Essas palavras me emocionaram profundamente. Porque ali, naquele momento, eu não estava vendo apenas o homem que tinha me conquistado com charme e sorriso fácil. Eu estava vendo alguém que estava tentando crescer, tentando enfrentar seus próprios medos, tentando construir algo novo. E isso tornava tudo ainda mais real. Ficamos ali sentados por um longo tempo, conversando sobre pequenas coisas, sobre o futuro, sobre as mudanças que estavam chegando, sobre a vida que começava a crescer dentro de mim. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, senti algo diferente dentro do meu coração. Ainda existiam dúvidas, ainda existiam desafios, mas agora também existia algo muito importante: compromisso. Gabriel caminhou comigo até a porta do meu prédio. Ficamos alguns segundos em silêncio antes de nos despedirmos. Obrigado por ter sido paciente comigo, ele disse. Obrigada por não ter ido embora. Ele sorriu levemente. Eu ainda estou aqui. Aquelas palavras aqueceram meu coração. Antes de ir embora, ele me abraçou. Foi um abraço longo, quente, cheio de significado. E naquele momento percebi algo importante. Nossa história ainda estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando a mostrar sua verdadeira força. Porque o amor mais bonito não é aquele que nasce perfeito. É aquele que cresce mesmo quando precisa atravessar dificuldades. E naquele instante, enquanto eu subia as escadas do prédio sentindo o coração mais leve, eu sabia que algo dentro de nós dois estava começando a se transformar. Algo mais maduro, mais verdadeiro, mais forte. E essa transformação ainda traria muitas emoções pela frente. Nos dias que se seguiram àquela caminhada na praia, algo começou a mudar de forma silenciosa entre mim e Gabriel. Não foi uma transformação repentina, como aquelas que vemos nos filmes. Foi algo mais real, mais humano, algo que crescia lentamente como uma planta que cria raízes profundas antes mesmo de aparecer na superfície. Pela primeira vez desde que descobri a gravidez,
Eu senti que não estava completamente sozinha naquela jornada. Gabriel começou a aparecer mais. No início eram pequenas coisas. Mensagens simples perguntando como eu estava, se tinha conseguido descansar, se o trabalho na livraria tinha sido tranquilo. Nada grandioso, mas suficiente para mostrar que ele estava tentando estar presente. E isso já significava muito. Na primeira semana depois daquela conversa na praia, ele apareceu na livraria perto do horário de fechar. Eu estava organizando alguns livros na prateleira quando ouvi o sino da porta tocar. Levantei os olhos. Gabriel estava parado ali. Por um instante, meu coração acelerou. Ele parecia um pouco tímido, como se ainda estivesse tentando encontrar o lugar dele dentro daquela nova realidade que começava a surgir entre nós. "Oi", ele disse, caminhando lentamente entre as estantes. "Oi", respondi, tentando disfarçar o sorriso que insistia em aparecer. Ele observou os livros ao redor, passando os dedos pelas lombadas coloridas que preenchiam as prateleiras. "Eu nunca tinha vindo aqui antes." "Eu sei. É bonito." "Fancy Wassasser. Sempre foi meu lugar favorito." Ele sorriu levemente. "Agora eu entendo por quê." Aquela frase simples trouxe um calor inesperado ao meu peito. Porque havia algo bonito quando alguém começava a se interessar pelos pequenos pedaços da nossa vida. "Você já está indo embora?" ele perguntou. "Em alguns minutos." Ele olhou para o relógio. "Espera se posso esperar." Terminamos de fechar a loja juntos. Enquanto eu apagava as luzes e organizava o caixa, Gabriel observava tudo com atenção silenciosa, como se estivesse descobrindo um novo lado da minha vida. Quando saímos para a rua, o céu já estava escuro e o ar da noite estava fresco. "Você jantou?" ele perguntou. "Ainda não." Mas então vamos comer alguma coisa." Caminhamos até um pequeno restaurante que ficava 2 ruas depois da livraria. Era um lugar simples com mesas de madeira e uma iluminação suave que criava um ambiente acolhedor. Sentamos em uma mesa perto da janela. Durante o jantar, conversamos sobre coisas simples. Sobre o trabalho dele. Sobre os clientes curiosos que apareciam na livraria. Sobre o clima da cidade. Mas no meio da conversa, Gabriel começou a fazer perguntas diferentes. "Você já marcou consulta com um médico?" Aquilo me surpreendeu um pouco. "Ainda não." Ele franziu levemente a testa. "Você precisa marcar." "Eu sei." Ele ficou pensativo por alguns segundos. "Eu posso ir com você." Meu coração acelerou com aquela frase. "Você não precisa fazer isso." "Eu sei que não preciso." Ele respondeu calmamente. "Eu quero." Essas palavras tocaram algo profundo dentro de mim, porque naquele momento percebi que Gabriel estava tentando de verdade encontrar o lugar dele naquela história. Nos dias seguintes, as coisas continuaram mudando pouco a pouco. Gabriel começou a aparecer com mais frequência. Às vezes passava na livraria para me buscar depois do trabalho. Outras vezes me ligava apenas para saber se eu estava bem. Não eram gestos exagerados, mas eram gestos sinceros. E isso fazia toda a diferença. Uma tarde ele apareceu no meu apartamento carregando 2 sacolas. "O que é isso?" perguntei curiosa. Ele colocou as sacolas sobre a mesa da cozinha. "Comida. Muita comida." Ele riu. "Eu li que grávidas precisam comer bem." Eu não consegui evitar o sorriso. "Você andou pesquisando?" "Um pouco." Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Enquanto organizávamos as compras na cozinha, percebi algo novo na forma como ele se comportava. Gabriel parecia mais atento, mais presente, como se estivesse começando a enxergar o futuro de uma maneira diferente. Depois de preparar o jantar juntos, sentamos no sofá da sala. A televisão estava ligada, mas nenhum de nós realmente prestava atenção no que estava passando. Em determinado momento, Gabriel olhou para mim com uma expressão curiosa. "Você já pensou em nomes?" Eu ri baixinho, e ainda é cedo para isso. "Mesmo assim." "Por quê?" Ele deu de ombros. "Eu estava pensando nisso no trabalho hoje." Aquilo me fez sorrir novamente. "E chegou a algum nome?" Ele pensou por alguns segundos. "Se for menina, talvez Sofia." "Sofia significa sabedoria." A ideia era bonita. "E se for menino?" Ele pensou mais um pouco. "Talvez Lucas." "Eu gosto desse nome." Ele sorriu. Ficamos em silêncio por alguns instantes depois disso. Então Gabriel fez algo que eu não esperava. Ele se aproximou um pouco mais e colocou a mão suavemente sobre meu ventre. Dessa vez o gesto não parecia tímido. "Ainda é difícil acreditar," ele disse em voz baixa. "Para mim também." Ele ficou ali por alguns segundos,
como se estivesse tentando sentir algo que ainda parecia distante. Mas naquele momento havia carinho naquele gesto. E isso significava muito. Eu acho que minha vida está começando a mudar de verdade, ele disse. Mudanças nem sempre são ruins. Ele olhou para mim. Eu estou começando a perceber isso. Naquela noite, quando Gabriel foi embora, fiquei parada na varanda observando as luzes da cidade. Meu coração estava diferente, mais esperançoso. Porque mesmo que a história entre nós tivesse começado de forma inesperada e cheia de medo, algo bonito estava começando a crescer. Não apenas entre mim e Gabriel, mas dentro de nós dois. Uma nova forma de enxergar a vida. Uma nova forma de amar. E enquanto eu levava a mão ao ventre, sentindo aquele pequeno segredo crescer dentro de mim, percebi que aquela jornada estava nos transformando, nos tornando mais fortes, mais maduros, mais preparados para algo muito maior do que qualquer um de nós tinha imaginado. O amor que começou entre nós como um encontro inesperado, agora estava criando raízes profundas, raízes capazes de sustentar um futuro. E esse futuro, pouco a pouco, começava a tomar forma diante dos nossos olhos. Com o passar das semanas, a vida começou a ganhar um ritmo novo. Aquela sensação de medo que antes parecia ocupar tanto espaço dentro de mim, foi lentamente dando lugar a algo diferente. Ainda existiam dúvidas, claro, porque nenhuma história real é perfeita o tempo todo. Mas agora também existia algo muito mais forte crescendo entre mim e Gabriel. Era estranho perceber como as coisas tinham mudado, desde aquele dia em que eu fui até o trabalho dele e encontrei aquela barreira invisível entre nós. Naquele momento, eu me senti sozinha, assustada, quase perdida. Agora, olhando para trás, parecia que tínhamos atravessado um caminho longo em pouco tempo. Gabriel começou a se tornar parte da minha rotina de uma maneira natural. Algumas manhãs ele aparecia na porta do meu apartamento com café e pão fresco. Outras vezes, me mandava mensagens no meio do dia perguntando se eu estava bem ou se precisava de alguma coisa. Esses pequenos gestos começaram a construir algo muito bonito entre nós. Uma noite, algumas semanas depois, ele apareceu novamente na livraria perto do horário de fechar. Eu já estava acostumada com a presença dele ali, mas naquele dia havia algo diferente no olhar de Gabriel. Ele parecia mais sério, mais pensativo. Quando saímos da loja, caminhamos em silêncio por alguns minutos até chegar a uma pequena praça que ficava perto dali. Era um lugar tranquilo, com árvores antigas e bancos de madeira espalhados ao redor de um pequeno jardim. Sentamos em um dos bancos. Gabriel parecia estar procurando as palavras certas. Eu estava pensando muito esses dias, ele disse finalmente. Eu observei o rosto dele com atenção. Sobre o quê? Ele respirou fundo. Sobre tudo o que aconteceu entre nós, meu coração começou a bater um pouco mais rápido. E o que você concluiu? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Que algumas coisas na vida acontecem de forma inesperada, mas mesmo assim, podem se transformar nas coisas mais importantes. Aquela frase me tocou profundamente. Eu também sinto isso. Ele olhou para mim com um olhar diferente, mais profundo, mais decidido. Lívia, quando você apareceu na minha vida, eu não imaginava que tudo iria mudar tão rápido. Eu sorri de leve. Nem eu. Ele continuou olhando para mim por alguns segundos, mas mudou. O silêncio que se seguiu parecia carregado de significado. Eu comecei a perceber que não quero perder isso. Meu coração acelerou. Perder o quê? Ele segurou minha mão. Você! Aquela palavra simples atravessou meu peito de uma forma intensa. Gabriel. Ele apertou minha mão com mais firmeza. Eu sei que tudo aconteceu rápido. Sei que tivemos medo, dúvidas e talvez ainda tenhamos muitas coisas para aprender. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Mas também sei que quando penso no futuro agora, eu vejo você nele. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Eu também vejo você no meu futuro. Gabriel respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo ainda maior. Eu não quero ser apenas alguém que apareceu na sua vida por acaso. Meu coração batia forte. Eu quero construir algo de verdade com você. Essas palavras fizeram algo dentro de mim se aquecer profundamente. Algo de verdade? Ele assentiu. Ah, uma família. A palavra parecia ecoar suavemente no ar. Família. Eu nunca tinha imaginado que ouvir aquela palavra daquela forma poderia me emocionar tanto. Você tem certeza disso? Ele sorriu. Eu passei semanas tentando entender meus próprios sentimentos. Ele olhou para o céu por um instante,
antes de continuar. E percebi que o medo que eu senti no começo não era sobre você, nem sobre o bebê. Era sobre o quê? Sobre crescer. Eu fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Eu passei a vida inteira correndo atrás de trabalho, metas, conquistas, mas nunca parei para pensar no que realmente importa. Ele voltou a olhar para mim. E então você apareceu. Senti um sorriso surgir no meu rosto. Às vezes a vida escolhe os momentos por nós. Ele riu baixinho. Parece que sim. Ficamos alguns segundos em silêncio, apenas sentindo a tranquilidade daquele momento. A brisa leve da noite passava pelas árvores da praça, fazendo as folhas balançarem suavemente. Então Gabriel fez algo que eu não esperava. Ele se levantou. Eu o observei confusa. Ele deu alguns passos à minha frente. Então se virou novamente para mim. Seus olhos estavam cheios de emoção. Eu não planejei fazer isso hoje, ele disse. Meu coração começou a acelerar. Sabe-se fazer o quê? Ele respirou fundo. Então lentamente se ajoelhou diante de mim. Por um segundo inteiro meu mundo pareceu parar. Gabriel. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do casaco. Meu coração disparou. Quando ele abriu a caixa, um anel simples, mas bonito, refletiu a luz suave dos postes da praça. Lívia, eu sei que nossa história começou de uma forma inesperada. Minha respiração ficou mais curta. Eu sei que ainda temos muito para aprender. Ele segurou minha mão novamente. Mas eu também sei que quero viver esse aprendizado ao seu lado. As lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse impedir. Quero cuidar de você. Ele continuou. Quero cuidar do nosso filho. Meu coração parecia explodir dentro do peito. E quero construir uma vida inteira ao seu lado. Ele levantou levemente o anel. Você aceita se casar comigo? Por alguns segundos eu não consegui dizer nada. Meu coração estava cheio de emoções fortes demais para caber em palavras. Tudo o que vivemos passou pela minha mente naquele instante. O primeiro encontro, os momentos na praia, o medo, as dúvidas. E agora, aquela promessa diante de mim. Respirei fundo e então finalmente consegui falar. Sim, a palavra saiu entre lágrimas e sorriso ao mesmo tempo. Gabriel colocou o anel no meu dedo com cuidado. Então se levantou e me abraçou. Foi um abraço forte, cheio de emoção, cheio de significado. Naquele momento, percebi algo profundamente bonito. Nossa história não tinha sido perfeita. Não tinha sido fácil, mas talvez fosse justamente isso que tornava aquele momento tão verdadeiro. Porque o amor mais forte não é aquele que nasce sem dificuldades, é aquele que cresce apesar delas. E enquanto eu permanecia ali, abraçada a Gabriel sob o céu estrelado daquela noite tranquila, senti algo muito claro dentro do meu coração. Nossa história estava apenas começando, e o futuro que antes parecia incerto agora começava a se transformar em uma promessa real. Uma promessa de amor, de família, de uma vida construída juntos. Depois daquela noite na praça, quando Gabriel se ajoelhou diante de mim e fez aquela pergunta que mudou completamente o rumo da nossa história, algo dentro de mim parecia finalmente ter encontrado paz. Durante semanas, eu tinha vivido entre dúvidas, medo e esperança. Agora, pela primeira vez, meu coração sentia algo diferente. Certeza. A vida continuava cheia de desafios, claro, mas agora nós dois estávamos caminhando na mesma direção. Na manhã seguinte ao pedido de casamento, acordei mais cedo do que o normal. A luz suave do sol entrava pela janela do meu apartamento, iluminando o quarto de forma tranquila. Por alguns segundos, fiquei deitada olhando para o teto, lembrando de tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Levantei lentamente a mão. O anel brilhava discretamente no meu dedo. Um sorriso surgiu no meu rosto antes mesmo que eu percebesse. Era uma sensação difícil de explicar. Não era apenas felicidade. Era algo mais profundo. Uma sensação de que, apesar de todos os caminhos difíceis que tínhamos atravessado, o amor tinha encontrado uma forma de crescer. Levantei da cama, caminhei até a janela e observei a cidade acordando lentamente. Pessoas começavam a aparecer nas ruas, carros passavam pela avenida, o movimento normal de um novo dia começava a surgir. Mas dentro de mim aquele dia parecia especial. Meu celular vibrou sobre a mesa. Era Gabriel. Bom dia, noiva. Eu ri sozinha ao ler aquela mensagem. Bom dia. A resposta dele veio rapidamente. Eu ainda estou sorrindo desde ontem. Meu coração aqueceu. Eu também. Alguns minutos depois ele enviou outra mensagem. Posso passar aí? Claro. Menos de meia hora depois ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta,
Gabriel estava parado ali com 2 xícaras de café e uma pequena caixa de padaria nas mãos. Eu trouxe café da manhã. Você está começando a criar um hábito, eu disse sorrindo. Ele riu. Acho que estou gostando disso. Sentamos na pequena mesa da cozinha, enquanto a luz da manhã iluminava o ambiente. Durante alguns minutos, apenas conversamos sobre coisas simples. Sobre o trabalho dele, sobre a livraria, sobre o dia bonito que começava lá fora. Mas havia algo diferente entre nós. Uma leveza nova, uma sensação de que agora estávamos construindo algo juntos. Depois do café, Gabriel ficou em silêncio por alguns instantes, observando o anel em meu dedo. Ainda parece um sonho, ele disse. Para mim também. Ele sorriu. Eu nunca imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Eu segurei a mão dele. Às vezes as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Ele assentiu. Você tem razão. Nos meses que se seguiram, nossa vida começou a se transformar pouco a pouco. Gabriel passou a dividir mais tempo comigo. Muitas noites ele ficava no meu apartamento e aos poucos fomos criando uma rotina juntos. Ele me acompanhou na primeira consulta médica, segurou minha mão durante o exame. E quando ouvimos pela primeira vez o som do pequeno coração batendo dentro de mim, vi algo mudar profundamente nos olhos dele. Isso é real, ele disse em voz baixa. Eu sorri emocionada. Muito real. A partir daquele momento, Gabriel começou a se envolver ainda mais. Ele pesquisava sobre gravidez, perguntava ao médico sobre cuidados, lia artigos e até comprou alguns livros sobre como cuidar de bebês. Às vezes eu o encontrava sentado no sofá, com um desses livros aberto, totalmente concentrado. Você está estudando? Eu brincava. Eu preciso aprender, ele respondia rindo. Esses pequenos momentos tornavam tudo ainda mais especial. Também começamos a planejar o casamento. Nada grandioso. Queríamos algo simples, íntimo, cheio de significado. Uma pequena cerimônia perto da praia, onde tantas conversas importantes tinham acontecido entre nós. No dia do casamento, o céu estava claro e o mar tranquilo. Alguns amigos próximos e familiares estavam presentes. O vento leve da praia balançava suavemente as flores que decoravam o pequeno espaço onde a cerimônia aconteceria. Quando caminhei em direção a Gabriel, senti meu coração bater forte. Ele estava esperando por mim com um sorriso que parecia cheio de emoção. Naquele momento, percebi algo profundamente bonito. O homem que estava ali diante de mim não era apenas o Gabriel que me conquistou com charme e palavras doces. Era alguém que tinha enfrentado os próprios medos. Alguém que escolheu ficar, escolheu crescer, escolheu amar. Quando trocamos os votos, as palavras não foram complicadas. Foram simples, sinceras. Promessas de cuidado, de respeito, de companheirismo. Promessas de construir juntos uma família baseada em amor. Quando finalmente nos beijamos diante de todos, senti que aquele era o começo de um novo capítulo da nossa história. Os meses passaram e a barriga começou a crescer cada vez mais. Cada pequeno movimento do bebê trazia novas emoções. Gabriel sempre colocava a mão sobre meu ventre quando sentia algum movimento. Eu acho que ele vai ser agitado, ele dizia sorrindo. Ou ela, eu respondia. Ele ria. Verdade. Quando finalmente chegou o dia do nascimento, Gabriel parecia mais nervoso do que eu. Durante todo o caminho até o hospital, ele segurou minha mão com tanta força que quase me fez rir. Vai dar tudo certo, eu disse tentando tranquilizá-lo. Eu sei, eu só estou emocionado. Horas depois, quando o médico colocou o nosso bebê em meus braços pela primeira vez, senti algo impossível de explicar completamente. Era como se todo o amor que existia dentro de mim tivesse encontrado uma nova forma de existir. Gabriel estava ao meu lado. Quando ele olhou para o bebê pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele é perfeito, ele disse. Eu sorri. Nosso Lucas. Ele segurou cuidadosamente o pequeno corpo nos braços. E naquele momento, percebi algo que jamais esquecerei. O homem que um dia teve medo de se tornar pai, agora estava ali olhando para o filho com um amor profundo. Um amor que transformava tudo. Anos depois, às vezes eu me sento na varanda da nossa casa enquanto observo Gabriel brincando com Lucas no quintal. O riso dos dois ecoa pelo jardim. E sempre que vejo essa cena, lembro do caminho que percorremos. Das dúvidas, dos medos, das barreiras. E de como, apesar de tudo isso, o amor encontrou uma maneira de florescer.
Porque a verdade é que algumas histórias não começam perfeitas. Algumas histórias começam com desafios, com lágrimas, com incertezas. Mas quando duas pessoas escolhem continuar caminhando juntas, mesmo quando o caminho parece difícil, essas histórias podem se transformar nas mais bonitas de todas. E a nossa história é exatamente assim. Uma história que começou com um encontro inesperado, passou por medo e dúvidas, mas terminou se transformando em algo muito maior. Uma família, um amor verdadeiro e uma vida inteira de momentos felizes que ainda continuam sendo escritos todos os dias. E agora que você conhece toda a minha história, me conta com sinceridade. Se fosse você no meu lugar, teria feito diferente? Deixe um comentário e compartilhe esta história com alguém que precise de inspiração. E se você quiser continuar ouvindo histórias reais e emocionantes como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque muitas outras histórias ainda estão por vir.